Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos continuando nossas aulas aí de integrais múltiplas, continuando com integral dupla, só que dessa vez a gente vai fazer uma mudança de variável. Ou seja, eu vou mostrar a vocês como trabalhar as regiões circulares, né, na integral dupla, beleza? Beleza. Considere isso aqui um círculo, peguei só uma parte do círculo aqui em destaque. Galera, essa medida que vai dar origem até aqui chama raio. Aqui, por exemplo, num específico exemplo, né, eu tenho uma formação de um triângulo aqui. Obviamente, esse triângulo aqui tem um ângulo aqui que eu chamei ele de θ. Essa partezinha daqui, eu vou chamar ela de x. Essa partezinha daqui, eu vou chamar ela de y. Aí, em muitos lugares, você encontra um valor de x e um valor de y e um valor de x ao quadrado mais y ao quadrado. Que é isso, Humberto? Ué, trigonometria. Por exemplo, seno do ângulo é cateto oposto, que é y, certo? Sobre a nossa querida hipotenusa, que é R. Beleza? Beleza. Feito isso, o que a gente vai fazer? Multiplicar cruzado, e aí você vai descobrir que o seu y, na verdade, é R seno de θ, é o produto da hipotenusa pelo seno. A mesma coisa de forma análoga, só que com o x vai ser o cosseno, então aqui o x vai ser R cosseno. Significa o quê? Mudança de variáveis. Se tem uma região circular, toda vez que aparecer um x, você vai trocar para isso. E aparecer um y, você vai trocar para isso. Se você elevar ao quadrado os dois, vai ter uma nova mudança. Por quê? Se você elevar ao quadrado os dois, vai ser r ao quadrado, cosseno ao quadrado. R ao quadrado, seno ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então, automaticamente, o r ao quadrado, o x ao quadrado mais o y ao quadrado dá exatamente o próprio r ao quadrado. Então, essas são as mudanças de variáveis importantes. Quando a gente muda de variável, a gente precisa sempre do jacobiano, que ele é dado por esse determinante aqui. Derivada parcial, né, de x em relação a x, ok? E de x em relação a θ, perdão. X em relação a r, copiei errado aqui. De x em relação a r, derivada de x em relação a θ. Aqui, derivada de y em relação a r, y em relação a θ. Depois, multiplica cruzado determinante, você vai encontrar que, por acaso, do destino da r. Então, isso aqui consiste em toda a mudança de variáveis. E aí você vai trocar a sua função, que é de x para y, para r θ. Aonde tiver o x, coloca r cosseno. Aonde tiver o y, coloca r seno. Aqui vai sempre aparecer o jacobiano e aqui a nossa nova, o nosso novo intervalo da função. Por exemplo, prestem atenção. Suponha, como exemplo aqui, esse exemplo vai ser chave para vocês. Ou seja, vamos lá. Deixa eu pegar uma outra folha aqui que eu vou fazer um esquema bacana aqui. Olha só, olha este exemplo para resumir isso que eu estou falando. Exemplo. Eu quero saber o seguinte, calcule o quê? Calcule a integral dupla da região D da função raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy. Sabendo que a região D é dada por as funções y igual a 1 menos x ao quadrado e eixo x. Então, o eixo x mais isso daqui formam a minha querida região D. Nossa, Humberto, não entendi nada. Calma, vem cá que eu vou te explicar. A questão é a seguinte, olha só. Se liga comigo. Primeiro, vamos entender o que é a região D. Quando você olha para isso daqui, já é um macete, já é prático e rápido quando isso daqui aparece. Você fala assim, Humberto, eu não sei que gráfico é esse. Aí você tem que pensar um pouquinho. Qual é a dica? Eleva o quadrado do lado esquerdo, eleva o quadrado do lado direito. Dica, vai ficar y ao quadrado do lado esquerdo, vai cortar aqui,
vai ficar 1 menos x ao quadrado no lado direito. Agora deu outra cara, se você perceber, se você jogar o x ao quadrado para trás da igualdade, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Isso aqui, esse gráfico aqui você conhece lá de geometria analítica, que é uma circunferência de raio 1, ok? Isso é uma circunferência de raio 1, ok? Ok, beleza, beleza. Então, mas espera, então significa, Humberto, que a minha região D, né, que eu vou desenhar aqui como região D aqui, então significa que a minha região D é uma circunferência? Não. A sua região D é uma semicircunferência. Por quê? Porque está dentro da raiz, é a parte positiva. Se está dentro da raiz, só permite valores positivos, né? Ou igual a zero, né? Então, essa parte toda aqui da semicircunferência, oriunda dessa equação, que é uma semicircunferência de centro na origem e raio 1, essa região, de fato, é a região D. Beleza? Então, consequentemente, se essa é a sua região D, você consegue limitar ela através da mudança de variáveis. Não vai ser x e y mais, esquece isso. Vai ser r e θ. E aí, como que eu vou fazer isso? Humberto, agora se liga no macete. É uma espécie de medidas, né? Como que eu vou medir o raio? Eu começo no zero e vou medindo até chegar na extremidade. Então, vai ser do zero, eu vou começar no zero até o 1. Então, essa é a medida do raio da minha região D. Mas a minha região D é um semicírculo. Semicírculo tem 180 graus. Lembre-se que 180 graus é igual a π radiano, ok? Então, consequentemente, eu tenho que o meu ângulo θ, ele vai de zero, né? Aí ele vai dar meia volta. O que é meia volta? Meia volta é a mesma coisa que π. Beleza, beleza. Então, eu tô com a faca e o queijo na mão. Basta fazer o cálculo. Ou seja, isso daqui vai se modificar e vai virar uma nova integral. A minha integral agora vai ter um elemento D, só que limitado por raio e θ. A minha função, que por acaso foi essa função aqui, ela é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas vocês viram anteriormente que x ao quadrado mais y ao quadrado sempre dá o quê? Sempre dá r ao quadrado. E por fim, aqui vai entrar o carinha chamado jacobiano, que na mudança de variáveis, né, para coordenadas circulares, digamos assim, polares que a gente chama, é sempre r. Então vai ficar um r fora da raiz aqui. E consequentemente eu vou ter o meu dr aqui e o meu dθ. Então eu vou fazer uma nova integral que não vai ter x e y. Ela vai ter somente raio e ângulo, r e θ. E aí como é que vai ficar esse cálculo então? Então, dentre essas duas, você vai escolher qual que é qual, né? Por exemplo, eu posso querer começar com 0 e 1. Se eu estou escolhendo começar com 0 e 1, vocês viram isso na aula de integrais duplas, o meu D aqui vai ser o dr. Para o 0 e 1 está associado a dr. A minha outra integral que eu vou copiar aqui, obviamente, se eu coloquei 0 e 1, agora vai ser 0 e π. Se agora é 0 e π é a variação do θ, né? Então, aqui vai ter o dθ, beleza? Beleza. Com isso, o que eu vou colocar aqui dentro, Humberto? Aqui dentro é a sua função que restou. O que restou? Esse raio, esse quadrado, cortou com essa raiz. Sobrou um r daqui e um r do jacobiano. R vezes r dá quanto? R ao quadrado. Beleza? Então, você tem uma integral dupla para fazer. Ué, Humberto, mas como é que eu faço isso? Um de cada vez, galera. Primeiro, essa parte de dentro, aqui você começa de dentro para fora, como a gente viu na aula passada de integral dupla. Então, vai ser integral de 0 a π de r ao quadrado dθ. E essa integral é muito fácil de fazer. Qual é a integral da variável r ao quadrado em relação a θ?
Ué, se não tem na integral, vai aparecer então o θ. Beleza? Beleza. E aí eu vou substituir sempre no θ, porque é a primeira integral que eu estou fazendo. Então vai ficar r² vezes π menos r² vezes zero. Como vezes zero vai zerar, então a primeira integral minha deu o resultado r² π. Essa é a minha primeira integral. Ah, mas eu tenho a segunda. Tem. Lembre-se que a segunda é isso daqui, ó, pan. Estou destacando aqui, ó, pan, pan. Então, a minha segunda integral vai ser a integral de 0 até 1 do resultado anterior d em relação a r. Agora, por fim, em relação a r. E aí você vai integrar como você sabe. Qual é a integral disso daqui que tem variável r em relação a r? Ué, tá r², vai ficar r³ sobre 3, o π vai se manter, vai repetir, e você vai colocar a limitação de 0 a 1 e vai substituir esses itens. Primeiro substitui o 1 no lugar de r, beleza? Depois substitui o 0 no lugar de r. Como tem o 0, mais uma vez cortou, e assim a gente finaliza a questão, 1 ao cubo, 1 vezes π, π. Então a resposta deu π sobre 3, beleza? Beleza. E assim a gente conclui. O que que isso significa? Olha que interessante. Se isso aqui é uma função, certo? Imagine que essa é a função, pan, ok? E a região minha D, essa região semicircular, se você projetasse essa função aqui dentro da minha parte semicircular, toda essa parte que fica aqui dentro, digamos assim, dessa projeção, ela determina um volume, e esse volume é dado por π sobre 3. Teoricamente, essa é a ideia, é a interpretação geométrica. Então, basicamente é isso. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, fiquem com Deus, tamo junto e aguardem. Até a próxima, na aula de integral tripla.